Vira para esse irmão seu que está do seu lado aí, essa pessoa bonita, pelo menos Deus acha, viu? Vira para essa pessoa bonita aí do seu lado e fala assim: permaneça, vai valer a pena. Amém. Primeiro eu quero que você estenda suas mãos aqui para mim. Me abençoe, por favor. Estenda as mãos assim. Fala com Jesus. Fala assim: Jesus, usa esse cara pela sua misericórdia. Fala comigo. Pede o Senhor para me usar, para falar com você. Sou apenas um vaso. O que importa é o que está dentro de mim. É o Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por este culto. Te agradecer, Senhor, pela vida de cada um aqui presente. Te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus zeloso. O Senhor, Pai, é um Deus que sonha, que planeja, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, entregar os nossos caminhos ao Senhor, de forma, Senhor, verdadeira e eficaz. Queremos, Senhor, não andar confundidos por aí, mas queremos, Senhor, aprender da Tua palavra, sermos exortados por Tua palavra. Queremos, Pai, permanecer. Queremos, Senhor, ser fiel até o fim. Nós precisamos, Senhor, da Tua ajuda. Me usa, Senhor, para a Tua glória. Que o Senhor, Pai, seja glorificado e exaltado nesta hora. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Olha, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que falou muito ao meu coração por esses dias. Eu, particularmente, pode se sentar, fica à vontade, tá? Eu creio que a gente sempre vai servir aquilo que você alimenta. Eu sempre penso assim. Por quê? Por exemplo, se eu for na sua casa e você me convidar para jantar, eu vou comer o que você tem no fogão, é ou não é? Exato. Eu não vou chegar para você e falar assim: ah, irmão, eu não gosto de arroz com feijão, não. Eu gosto de contrafilé e picanha. Eu não vou falar isso para vocês. Se você me convidar para jantar na sua casa, eu vou me servir daquilo que você está se servindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque funciona da mesma forma na igreja, da forma espiritual. Nós compartilhamos aquilo que alimentamos em casa. Quando o Josiel me chamou para trazer essa palavra, eu estava lendo esse texto, eu estava com esse texto em mente. E eu falei: Senhor, eu já sei o que o Senhor quer que pregue. E porque eu acredito que o mesmo Espírito Santo que tocou no coração do Josiel para poder me chamar para estar aqui, é o mesmo Espírito Santo que me impulsionou a ler essa mensagem alguns dias antes. As pessoas às vezes pensam assim: ah, mas o que eu vou pregar? Né? Eu já vi muito pastor falando isso, pastor Reinaldo. Domingo está chegando, o que eu vou pregar? O evangelho é simples, e direto e objetivo. Nós precisamos de entender o que o Senhor fala conosco no dia a dia. Isso que eu vou compartilhar com vocês aqui é o entendimento que o Senhor me deu enquanto eu estudava em casa essa palavra. Está em João 6. João 6, versículos 54 ao 68. Os irmãos aí da mídia, se quiser colocar na versão NVI, por favor. Esse capítulo de João 6, eu gostaria mesmo de ler os 71 versículos do capítulo 6. Mas a gente ia ficar aqui muito tempo. E eu vou abreviar aqui algumas histórias. Mas esses versículos aqui eu preciso ler, porque eles são importantes. Ok? Achou aí, meu irmão? Pode pôr aí, João 6, 54 a 68. Vou ler ali para a gente ler junto. Pode olhar para o telão para a gente ler junto. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim,
e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Este é o pão que desceu do céu. Isso, próximo, isso já foi. Disse tudo isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo no íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que tinham ouvido, Jesus lhes disse: isso é motivo de tropeço para vocês? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria traí-lo. Ele acrescentou: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém. E vocês também não vão? É um questionamento. Irmãos, eu aprendi lendo esse capítulo, no capítulo inteiro de João aqui, no capítulo 6 inteiro, nós conseguimos perceber 4 fases dentro desse capítulo, que nos mostra desde um simples contato com o Senhor Jesus, até uma profunda provação. E vocês não vão? E eu refletindo sobre esse texto, eu parei para pensar e falei: uau, essa palavra, ela mostra exatamente a nossa caminhada cristã. E eu dividi isso aqui em 4 fases. A primeira fase do capítulo 6, o capítulo 6 começa com a multiplicação dos pães e peixes. Depois a segunda fase passa para Jesus andando sobre o mar. A terceira fase, nós temos Jesus se revelando ser o pão da vida. E na quarta fase, nós percebemos que muitos abandonaram a Cristo. Olha, como eu disse, eu acredito muito que a nossa caminhada cristã, ela é dividida assim também, em fases. E eu acredito que à medida que a gente caminha e evolui dentro dessas fases, o nosso caráter é moldado, os nossos pensamentos são santificados, e nós caminhamos então em prontidão rumo ao alvo. Nós conseguimos então ter uma maturidade em nossa vida cristã. Temos então a condição de andar de forma saudável diante de Deus. No primeiro trecho, a multiplicação dos pães e peixes. É interessante porque eu vou relatar para vocês, eu acredito que todos conhecem a história, mas é interessante que Jesus estava no mar de Tiberíades, e ele havia curado muitas pessoas, ele havia se pronunciado, né? Ele havia falado sobre o reino de Deus, e muitas pessoas estavam ali maravilhadas com aquilo tudo, mas já era tarde. E Jesus então disse:
o que temos para poder alimentá-los? Perguntou para Filipe. E Filipe falou assim: Senhor, nem 200 denários serão capazes de comprar tanta comida para alimentar esse povo. Um denário, irmão, representa um dia de trabalho. O que Filipe está dizendo é o seguinte: olha, precisaríamos de muita grana para poder alimentar todo esse povo. Jesus, não tem jeito de alimentar esse povo. E Jesus fala com Filipe assim: organize-os e assente-os na grama. E quando a gente lê toda a história, a gente percebe que eles se organizaram em grupos de pessoas. E de repente, André chega para Jesus e fala assim: Senhor, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, dá graças a Deus, agradece e manda repartir. E a Bíblia nos mostra que os 12 cestos que eles tinham se encheram de pão e peixe. E eles repartiram e todo o povo comeu, ficou farto, e os 12 cestos permaneceram cheios. Nós podemos tirar vários ensinamentos desse texto. Vários. Mas o que eu quero trazer para vocês é que aquele povo que estava ali diante de Jesus, eles tinham em seu íntimo um interesse em conquistar alguma coisa. Eles queriam ser beneficiados de alguma forma. Afinal, o judeu estava acostumado a ser servido por um profeta. E Jesus tinha fama de profeta. Ninguém sabia exatamente quem era Cristo. Alguns achavam que era Elias, outros achavam que era vários outros profetas, né? Alguns dos profetas. Mas ninguém tinha a revelação de quem era Cristo de verdade. E Cristo vai se manifestar dizendo que Ele é o pão da vida. Mas nesse momento ninguém sabia quem Ele era, de fato. As pessoas se aproximavam de Jesus porque elas entendiam que estar ali, elas poderiam ser beneficiadas de alguma forma. Olha, meu irmão, é verdade que a maioria de nós procurou Jesus com segundas intenções. Eu já procurei Jesus com segundas intenções, e você? Quem falar que não é mentiroso. Eu duvido. Todos nós, irmãos, já procuramos Jesus com segundas intenções. Queremos ser beneficiados de alguma forma. E na maioria das vezes, os nossos desejos são os desejos lícitos. São coisas que realmente a gente precisa. E que o Senhor sabe que a gente precisa. Talvez é uma simples necessidade. Ou talvez seja uma cura, um milagre. Afinal, não foi assim que aconteceu com tantas pessoas aqui na Bíblia. A mulher do fluxo de sangue, ela disse assim: se tão somente tocar as suas vestes, eu serei curada. Ela buscou Jesus. Se você ler o texto lá de Marcos 5, você vai perceber que ela ouviu falar de um certo Jesus. Ela não o conhecia intimamente, mas a fama de Jesus se espalhava por toda a região. E aquela mulher entendeu: olha, é a minha oportunidade de ficar curada. Afinal, eu preciso da minha bênção. Eu preciso ser curada, porque eu já fui em vários médicos e não consigo. A necessidade daquela mulher era saudável. Não tem nada de errado nisso, irmãos. Eu não estou querendo dizer que você não pode pedir para Jesus, não, amém? Não entenda errado, tá? Eu só estou dizendo que na maioria das vezes nós procuramos o Senhor por interesse. Quando as coisas apertam em casa, a gente corre para o joelho e fala assim: Senhor, me perdoa, tem um mês que eu não oro, mas eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. É ou não é? Nós buscamos ao Senhor por interesse. O cego de Jericó gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cara não conhecia Jesus intimamente, mas ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus. E quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, me socorre, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu preciso. É minha necessidade, eu preciso, eu quero. E é isso que eu estou dizendo.
procuramos o Senhor por causa de nossas necessidades. Esse povo que estava ali, estava por causa de suas necessidades. De alguma forma, essas pessoas entendiam que poderiam ser beneficiadas de alguma maneira. Essa então é a primeira fase da vida cristã. Quantas pessoas você não já ouviu falar que buscou a Jesus pela primeira vez porque precisava de algo? Normalmente, se você é um cristão dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, e o seu familiar, ou então o seu colega de trabalho começa a passar aperto, ele busca quem? Ele fala assim: ora para mim, ora comigo. Não é assim? Jesus, irmãos, ama atender as nossas necessidades. Ele ama, porque Ele disse que Ele faria, simples assim. O problema está no nosso coração, de buscar o Senhor apenas por interesse. Essa é a primeira fase da nossa vida cristã. Interesse. Nos aproximamos do Senhor por interesse. A segunda fase que eu aprendo em João 6 foi quando Jesus anda sobre o mar. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles se complementam. Eu gosto muito de estudar um texto em um evangelho e correr lá e ler nos outros 3. Porque eu consigo ter uma riqueza de detalhes que talvez eu deixaria passar desapercebido. E quando a gente lê esse mesmo texto de João 6, quando a gente lê ele em Mateus 14, ele traz os detalhes de como foi que Jesus andou sobre o mar. No texto de João, Jesus anda sobre o mar e entra no barco. Mas em Mateus 14, Jesus não só anda sobre o mar, mas ele promove uma experiência a Pedro, em que Pedro anda sobre as águas. E é interessante porque logo quando esse povo foi abençoado com o alimento, Jesus imediatamente se retira ao monte e vai orar. Jesus sabia que eles queriam proclamar o rei. Afinal, Jesus supriu todas as necessidades dele. E eles começaram a falar: esse é o profeta que havia de vir. É esse o cara. Nós estamos seguindo o cara certo, está tudo certo. E Jesus sabia que eles estavam ali por causa dos seus interesses. E Jesus então se retira, porque não era hora dele se proclamar rei. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores, mas não era naquele momento. Era necessário ele padecer. E ele então se retira. Mas antes ele fala para os discípulos: olha, atravessem para Cafarnaum. Atravessem o mar da Galileia e vá para Cafarnaum. Os discípulos, já era tarde da noite. A Bíblia nos mostra que eles atravessam de madrugada. O vento está forte, a maré está forte. E de repente eles ali atordoados, não sabendo o que fazer direito. De repente Jesus aparece para eles. É interessante, irmãos, que nessa segunda fase da nossa caminhada cristã, você começa a ter experiências com o poder de Deus. Você começa a ver que de repente algo mudou e o crédito é do Senhor. E de repente você tinha uma situação ruim e aquilo toma uma reviravolta e você fala assim: graças a Deus. E de repente o seu barco começa a balançar, os ventos começam a soprar e você fala assim: e agora o que eu vou fazer? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: mas ele vem andando sobre as águas. Fala para ele: não temas. E quando Jesus então vem andando sobre as águas, aqueles discípulos ali afligidos com aquelas ondas, com aquele vento, pelo menos se estivesse no lugar deles, eu ia sentir um alívio. Você não ia, não? Eu falei: nossa, ainda bem que chegou. E a Bíblia nos mostra que quando ele chega, o mar se acalma, o vento se apazigua.
E essa experiência, Jesus vindo ao encontro deles, faz com que o coração deles se encham de fé. Essa é a segunda fase da nossa vida cristã. O Senhor nos proporciona ter experiências dentro da obra dele. Porque Jesus virou para os discípulos e falou assim: olha, vá para o outro lado. Jesus te dá uma ordem, seja ela qual for, e você vai. E no meio desse caminho, no meio dessa sua atividade, o vento começa a soprar, as ondas começam a se agitar. E no meio da vontade de Deus se instala uma grande tempestade. No meio da vontade de Deus. E aí o Senhor aparece e começa a te dar experiências. Tiago 2,17. Pedrão, põe aí para mim, faz favor. Tiago 2,17. Esqueci de combinar com ele os versículos. Vai ter que achar lá. Diz assim, ó. Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Fé sem obras é morta. Agora, olha esse outro versículo aqui, ó. Hebreus 11:6. Pedrão. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, e sem obras a fé é morta. Sabe o que isso significa? Significa que é impossível agradar. Significa que nós precisamos das obras para gerar fé em nosso coração e agradar a Deus. São três coisas ligadas entre si. As obras produzem fé para agradar a Deus. Então, nessa sua segunda fase da sua vida cristã, o Senhor vai começar a permitir você ter experiências com o poder dele, experiências com a glória dele, para que gere fé no seu coração e você possa de alguma maneira agradar ao Senhor. Essa é a segunda fase da vida cristã, onde temos experiências. A terceira fase da nossa vida cristã, a terceira parte que aprendemos aí do capítulo 6 do livro de João, é quando Jesus se revela ser o pão da vida. É interessante porque no dia seguinte, aquelas pessoas que tinham recebido o pão e o peixe, eles voltam para aquele mesmo lugar. Afinal de contas, a barriga estava vazia de novo. Não é assim? E quando a gente costuma a receber algo em certo lugar, qual que é a nossa tendência? É voltar lá mais vezes. Por quê? Porque o nosso interesse é saciar a nossa vontade. E a Bíblia nos mostra que quando esse povo chega à beira-mar, em Tiberíades, eles percebem que os discípulos e nem Jesus estão lá mais. Mas eles percebem também que os barcos deles também não estão ali mais. E eles deduzem, atravessaram o mar. Eles pegam os barcos emprestados e atravessam todo mundo atrás de Jesus. Todo mundo atravessa o mar atrás de Jesus. Eles atravessaram por interesse. Atravessaram por interesse, buscando os seus próprios ideais. Irmãos, nós, mesmo buscando nossos próprios ideais, tendo experiências com o poder de Deus, com o Espírito Santo, sem a revelação de quem é o Filho de Deus, nós podemos viver aprisionados em uma religião, aprisionados em um evangelho de prosperidade, onde buscamos a igreja, buscamos o Senhor Jesus, por causa daquilo que nos importa. E quando esse povo chega do outro lado, a Bíblia nos mostra que no versículo 26, coloca aí para mim, por favor, João 6, 26, por favor.
Olha o que diz. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus começa a confrontar aquele povo e dizer: olha, vocês estão me buscando por causa do que aconteceu ontem, e não por causa de mim. E o Senhor então começa a se revelar àquele povo, e Ele começa a dizer: olha, o pão que os seus antepassados experimentaram no deserto, esse perece, mas eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desce do céu, e quem se alimentar de mim jamais terá fome. E Jesus começa então a confrontar aquele povo, e todo mundo começa a olhar para ele, e Jesus começa a falar assim: olha, é necessário que vocês comam da minha carne, é necessário que vocês se alimentem, bebam do meu sangue, para que tenham parte de mim. Nós aprendemos isso na ceia. Jesus estava ensinando isso aí para eles. E eles se escandalizam. Por quê? Porque o padrão deles era a lei. O que importava para eles era a lei de Moisés. E como assim? Como assim eu vou comer carne de homem? Eu vou beber sangue de homem? Como assim? E é interessante que os discípulos dizem: dura é esta palavra. Muitos de seus discípulos, versículo 6:60, Pedrão. Muitos de seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Quem pode suportar uma palavra dessa? Até aqui você pode estar se perguntando: em qual fase eu estou? Será que eu estou na fase 1, que é na fase de interesse? Será que eu venho à igreja porque eu estou precisando casar? Porque eu estou precisando passar numa prova? Porque eu estou precisando ganhar dinheiro, precisando pagar uma conta? Será que a nossa intenção de buscar ao Senhor é para alimentar os nossos próprios desejos, o nosso próprio ego? Será que é isso? Ou será que você deve estar pensando em: não, eu acho que eu estou na fase 2, tendo experiências com o Senhor, mas ainda sem entender quem Ele é. Você talvez já experimentou algum milagre, alguma libertação, mas ainda não compreendeu o que importa, que Ele é o pão vivo que desce do céu, que é o que importa. Até aqui, irmãos, nós podemos ter uma sensação de tranquilidade, porque nos traz um falso aconchego. Eu procuro Jesus e Ele me atende. E vivemos um fast food gospel, de maneira que a gente esfrega uma lâmpada e um gênio aparece e realiza os nossos desejos. É triste isso. Sabe, meu irmão, nós temos que tomar cuidado para que a nossa bênção não se torne um bezerro de ouro em nossas vidas. Nós podemos idolatrar a nossa bênção e a gente nem sabe. Eu conheço pessoas assim que eu tive oportunidade de conversar e ensinar para a glória de Deus, mas pessoas que oravam errado, pessoas que iniciavam uma oração pedindo. Sabe, Deus não te chamou para ter uma vida de mendigo, que está sempre batendo na porta dele e pedindo algo. Deus te chamou para ser filho e ter um relacionamento com Ele de filho, onde Ele sabe as suas necessidades. Não é necessário mendigar ao Pai. O nosso Pai não está surdo, nem cego, nem as suas mãos estão recuadas para poder não te atender. Muito pelo contrário.
A Bíblia diz em Mateus 6,33 que Ele conhece todas as suas necessidades. Tudo que Ele pede é que você se aproxime dEle. Se você fosse uma pessoa muito rica, eu já dei esse exemplo aqui, eu lembrei dele agora. Se você fosse uma pessoa muito rica, e as pessoas começassem a aproximar de você, por causa do seu dinheiro, você ia ficar feliz? Acredito que não. Da mesma forma é com o Senhor. Toda vez que nós nos aproximamos do Senhor com segundas intenções, Ele é um Pai que ama, mas eu não acredito que Ele fica feliz. Porque o Senhor, Ele espera um relacionamento de honra conosco. Deus poderia muito bem ter colocado um muro em volta daquela árvore lá no jardim, e colocado 2 querubins na porta, e falado com os querubins assim: olha, não deixa esses 2 cabeçudos entrar aqui. Podia ou não podia? Mas Deus não colocou muro nenhum. Por quê? Porque Deus sempre quis um relacionamento de honra com o homem. Um relacionamento de obediência. Não porque Ele mandou você fazer, mas porque você o ama tanto que você vai obedecer. Porque você ama, não porque foi ordenado a fazer. Dessa mesma forma, irmãos. Dessa mesma forma, eu acredito que o nosso relacionamento hoje com o Senhor, ele precisa ser um relacionamento mais sério, mais íntimo. Você precisa de parar para orar e não só pedir, mas agradece. Agradece que cresce. Jesus, quando pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, Ele agradeceu e aquilo se multiplicou. Pegue o pouco que você tem e agradeça. Tenha uma vida de gratidão diante do Senhor. Quarta fase que você vive na sua vida cristã. Essa terceira fase, então, foi a fase da revelação. Primeiro você se aproxima por interesse, começa a ter pequenas experiências, e agora você tem a revelação de quem é Cristo. Na quarta fase, a quarta fase é uma fase de prova, de correção, de teste de fidelidade. Nós temos que lembrar que a Bíblia nos ensina que o Pai corrige a quem ama. E para corrigir é necessário o confronto bíblico. Uma luz que revela as nossas mazelas. O confronto, irmãos, ele existe para quê? Para trazer revelação e mudança. E gerando em nós uma decisão. Olha o que diz aí o versículo 68. João 6, 68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus confronta aquele povo e ele começa a falar, e os discípulos falam: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? E a Bíblia nos mostra que alguns dos discípulos, daquelas pessoas que estavam em volta dele, começam a ir embora. E eles falam assim: esse cara é conversa fiada, e vai embora. E Jesus confronta eles e fala assim: e vocês? Vocês também não vão? Essa é a pergunta para nós aqui. E vocês? Vocês também não vão? Será que o que é dito no púlpito é tão duro? É tão severo? Será que a palavra de Deus nos machuca tanto que não podemos suportar? E vocês? Vocês também não vão? Fique à vontade. Você quer desistir? Nós temos 2 opções, irmãos. Nós podemos desistir, ou nós podemos ter a revelação, a compreensão e a decisão que Pedro teve. Para onde iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna?
Eu vou ficar aqui, falo do jeito que o Senhor quiser. Eu apanho feliz. É o que Pedro estava querendo dizer. Para onde iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Você quer ir ou você quer ficar? Fique à vontade. Porque aliviar numa palavra dessa, essa dor, irmãos, ela é proposital. Por quê? Porque para que a carne morra e o espírito se fortifique dentro de você, para que você possa ter uma vida saudável diante de Deus, é o que nós falamos no começo. É necessário passarmos de ouvintes para praticante, mas é impossível que a gente tenha essa metanoia sem confronto. Dura essa palavra. Essa é a quarta fase da nossa vida cristã, a prova. Buscamos ao Senhor por interesse, temos pequenas experiências com o Senhor e achamos que está tudo bem e paramos por aí. De repente somos direcionados e entendemos quem é Cristo em nossas vidas. A Bíblia diz que o Espírito é que nos convence do pecado e do juízo. Vocês lembram um dia que a sua ficha caiu e você descobriu que você era uma pessoa totalmente errada e que precisava de Cristo? Quem lembra desse dia? Eu lembro. Vocês lembram desse dia? Exato. Esse dia é o dia da revelação de Cristo para você, de saber quem Ele é, de saber que Ele é o pão vivo que desce do céu, e que aquele que não se alimentar de sua carne, nem beber de seu sangue, terá parte com Ele no reino dos céus. Agora, se você já teve essa revelação, meu irmão, eu não sei em que fase dessa você está, mas se você já teve essa revelação, é o momento agora de você ser provado na sua fé, provado se você quer ou não permanecer junto com Ele. Você conseguiu então identificar qual é a sua fase atual? Precisamos de ser confrontados para tomar decisões importantes e permanecer com Ele. Mostre, irmão, sempre um caráter verdadeiro e fiel diante do Senhor. Sabe, meus queridos, eu falei aqui para vocês 4 fases da vida cristã. Mas a Bíblia, nesse texto, nos aponta para uma 5ª fase. Quando você lê João 7:1, a Bíblia diz assim, Jesus começou a andar pela Galileia, pois não queria passar pela Judéia, visto que os judeus estavam procurando matá-lo. As consequências desse confronto foi ódio. O povo começou a odiar Jesus e começaram então a conspirar e procurar motivos para matá-lo. E a 5ª fase da vida cristã, ela não está nesse texto que eu li, mas o texto aponta para a 5ª fase. Sabe qual é a 5ª fase? A cruz. A caminhada cristã começa com um interesse, mas ela termina na cruz. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu refleti muito nessa palavra na minha casa. E eu falei, Senhor, eu comecei a perguntar para o Senhor em que fase eu estava. E eu queria deixar essa reflexão para vocês, para que vocês pensem, reflitam em casa quando estiver orando e pergunte, Senhor, em que fase eu estou? Sonda o meu coração, Senhor, me mostra o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, Senhor. Sonda o meu coração, me revela, Senhor, pecados ocultos que nem eu mesmo sei. Se há alguém, Senhor, que eu preciso me reconciliar,
me mostre, Senhor. Eu quero, Pai, ter uma vida santa diante do Senhor. Uma vida em que o Senhor possa olhar para mim e se alegrar. Eu não sei, meu irmão, em qual fase você está. Se é da fase de interesse, eu oro para que o Senhor tire isso do seu coração e comece a te dar um entendimento de filho. Se é na fase da experiência, eu peço para que o Espírito Santo te revele quem é Jesus. E se é na fase da prova, eu peço, Senhor, dê forças, dê coragem ao meu irmão e à minha irmã, para que ele possa permanecer. E vocês? Vocês também não vão? E eu quero permanecer em você. Vai valer a pena, meu irmão. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, e te louvar por essa palavra. Te agradecer, Senhor, porque mesmo, Pai, que a gente erre e que a gente fale, o Senhor permanece fiel. As tuas mãos, Senhor, não estão encolhidas para que não ajude. O Senhor não está cego para que não veja, nem surdo para que não ouça. Nós cremos, Senhor, num Deus vivo, num Deus, Pai, que conhece e sonda o nosso coração, que tem, Senhor, entendimento de tudo, Pai Santo, e que sonhou com tudo antes mesmo, Pai, de criar. Nós nos colocamos, Senhor, diante do Senhor, nos prostramos, Pai, diante do Senhor, com a intenção, Pai, de que possamos, Pai, ser cristãos melhores, possamos, Senhor, avançar na nossa vida cristã, possamos, Senhor, ter a compreensão, Pai, do que precisamos fazer, a compreensão, Pai, de como se comportar, Pai, diante do Senhor. Eu oro, Pai, para que o Senhor dê, Senhor, aos meus irmãos a consciência, Pai, de que eles foram chamados para ser filhos, e não somente, Pai, servidores, mas filhos. Eu creio, Pai, nessa palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós algo, Senhor, muito melhor do que qualquer um de nós possamos ter sonhado um dia. Eu creio, Senhor, que tudo aquilo, Pai, que é necessário para que tenhamos uma vida cristã saudável, será colocado em nosso coração. Pai Santo, anima os meus irmãos, Pai querido. Anima eles, Senhor. Faz, Pai, com que eles possam, Senhor, passar e suportar, Senhor, fase por fase. E trazer, Senhor, entendimento, Pai Santo, ao coração deles, Pai, da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai querido. Eu te peço, Senhor, Pai querido, que o Senhor, Pai, encha eles, Senhor, de ousadia. Para que eles possam, Senhor, proclamar o Teu Evangelho, aonde quer que eles forem. Em nome de Jesus Cristo. Que a Tua graça, Senhor, que o Teu poder, Senhor, possa estar com eles, Pai. Não dando apenas experiência, Senhor, mas confortando e revelando quem Jesus é na vida deles, Pai Santo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.